Você já se perguntou se o nome de uma pessoa pode influenciar a vida dela? As pessoas buscam conhecer o significado dos nomes antes de escolher o nome dos seus filhos. Alguns nomes podem ter origem bíblica e outros de outras origens. Neste vídeo, vamos explorar os significados de alguns nomes e como eles contribuem para as vidas das pessoas. Assista até o final. Vamos começar. A Bíblia é repleta de nomes com significados profundos e histórias fascinantes. Aqui estão alguns dos nomes mais famosos da Bíblia e seus significados. Adão, do hebraico, Adam, significa homem ou terra. O primeiro homem criado por Deus. Isaac, do hebraico, Yitzhak, significa ele ri. O filho de Abraão e Rebeca, considerado o herdeiro da promessa divina. Moisés, do hebraico, Moshe, significa salvo das águas. O líder que libertou os israelitas da escravidão no Egito. Davi, do hebraico. Davi significa amado. O rei de Israel que estabeleceu Jerusalém como capital e escreveu muitos salmos. Salomão, do hebraico, Shalom significa paz. O rei de Israel que construiu o templo em Jerusalém e foi conhecido por sua sabedoria. Jesus, do grego, Isus significa Deus salva. O nome do Messias e Salvador da humanidade. Maria, do hebraico, Miriam significa amargura. A mãe de Jesus, considerada a mais bem-aventurada das mulheres. João, do hebraico, Yochanan significa Deus é gracioso. O discípulo de Jesus que escreveu o Evangelho de João e o Apocalipse. Pedro, do grego, Petrus significa pedra. Um dos discípulos de Jesus se tornou um grande pregador do Evangelho e um dos mártires da Bíblia. Outros nomes importantes. Eva, do hebraico, Shavá, significa vida, a primeira mulher criada por Deus. Noé, do hebraico, Nosh, significa descanso, o patriarca que construiu a arca e salvou sua família do dilúvio. Estevão, do grego, Stefanos, significa coroa, o primeiro mártir cristão. Filipe, do grego, Filipos, significa amante de cavalos. Um dos discípulos de Jesus que evangelizou a Etiópia. Débora, do hebraico, Deboran, significa abelha. Débora, a profetisa, é descrita na Bíblia como uma mulher que foi escolhida por Deus para liderar o povo hebreu em uma época de crise. Ela é conhecida por sua sabedoria, coragem e liderança, e é considerada uma das principais figuras femininas da Bíblia. Esses são apenas alguns nomes importantes da Bíblia. Cada um deles tem uma história e contribuem para a riqueza das histórias bíblicas. E no Brasil? Os nomes mais comuns no Brasil variam entre as regiões. Alguns nomes populares. Ana, significa graciosa ou cheia de graça. Helena, significa a reluzente ou a resplandecente. Juliana, significa jovem ou filha de Júpiter. Sofia, significa cheia de sabedoria. Alice, significa de origem nobre. Laura, significa vitoriosa. Luísa, significa guerreira gloriosa. Valentina, significa cheia de disposição. João, significa agraciado por Deus. José, significa ele acrescentará, ou Deus multiplica. Mateus, significa dom de Deus, ou dádiva de Deus. Eric, significa governante eterno, ou rei eterno. Miguel, significa semelhante a Deus. Gabriel, significa homem forte de Deus. Arthur, significa rei urso. É comum também fazer combinação ou associação de nomes com significados diferentes, como Davi Lucas. Davi significa amado ou querido, e Lucas vem do latim e significa aquele que traz luz. A combinação dos nomes Davi e Lucas pode ser interpretada como amado que traz luz, ou querido que ilumina. O nome Rebeca Elisa é uma combinação dos nomes Rebeca, que significa unir ou ligar, com Elisa, que significa Deus é meu juramento, ou Deus é minha promessa. Rebeca é descrita como uma mulher que uniu a família de Isaac e Jacó, e que desempenhou um papel importante na história do povo hebreu. A combinação dos nomes Rebeca e Elisa pode ser interpretada como unir com Deus,
ou ligar com a promessa de Deus. Existem muitos outros nomes combinados. Mas por enquanto vamos ficar com esses exemplos que acabamos de falar. Agora quero que me diga: falamos o seu nome? Se a resposta for sim, comente se você gosta do seu nome e do significado que ele representa. Se a resposta for não, escreva o seu nome e o significado. Queremos conhecer. Calma, ainda não terminamos. E como nem tudo são flores, existem nomes de pessoas que têm significados negativos ou conotações ruins em diferentes culturas. Aqui estão alguns exemplos. Adolf significa nobre lobo, mas é associado ao líder nazista Adolf Hitler e ao regime totalitário que ele liderou. Judas significa aquele que é louvado, mas é associado ao discípulo de Jesus que o traiu. Caim significa adquirido, mas é associado ao primeiro assassino da Bíblia, que matou seu irmão Abel. Herodes significa filho do herói, mas é associado ao rei, que ordenou a morte de crianças inocentes em Belém. Nero significa negro ou sombrio, mas é associado ao imperador romano, que foi conhecido por sua crueldade e tirania. E ainda temos outros nomes como Genghis Khan, significa rei universal, mas é associado ao líder mongol que conquistou e destruiu muitas cidades e culturas. Vlad significa governante, mas é associado ao príncipe que foi conhecido por sua crueldade e uso de empalamento como forma de execução. Rasputin significa louco ou insano, mas é associado ao monge russo que foi conhecido por sua influência sobre a família real e sua morte misteriosa. Os significados dos nomes podem variar dependendo da cultura e do contexto em que são usados. Muitos nomes que têm significados negativos em uma cultura podem ter significados positivos em outra. É possível afirmar que os nomes podem ter uma influência significativa na vida das pessoas, tanto de forma direta quanto indireta. Maneiras pelas quais os nomes podem afetar as pessoas. Identidade e autoimagem. O nome é uma parte fundamental da nossa identidade. Ele pode influenciar como nos vemos e como nos apresentamos ao mundo. Um nome que nos agrada ou que tem um significado especial pode aumentar a nossa autoestima e confiança. Percepções sociais. As pessoas podem ter preconceitos ou expectativas baseadas nos nomes. Por exemplo, alguns nomes podem ser associados a certas culturas, religiões ou classes sociais, o que pode influenciar como os outros nos tratam ou como nos percebem. Destino e propósito. Algumas culturas acreditam que o nome de uma pessoa pode influenciar seu destino ou propósito na vida. Memória e legado. Os nomes podem ser uma forma de homenagear ancestrais, familiares ou figuras históricas, mantendo viva a memória e o legado deles. Isso pode criar um senso de conexão com o passado e influenciar as escolhas e valores de uma pessoa. Psicologia e comportamento. Estudos psicológicos sugerem que as pessoas podem ser influenciadas pelo significado ou som dos seus nomes. Por exemplo, alguém com um nome que significa corajoso pode se sentir mais inclinado a agir de forma corajosa. Cultura e tradição. Em muitas culturas, os nomes são escolhidos com base em tradições, crenças ou eventos significativos. Isso pode influenciar a forma como as pessoas se relacionam com suas raízes culturais e como elas se veem dentro de uma comunidade. Em resumo, os nomes podem ter um impacto profundo na vida das pessoas, afetando desde a autoimagem até as percepções sociais e culturais. Embora o nome seja apenas uma parte da identidade de alguém, ele pode desempenhar um papel significativo na formação da personalidade e das experiências de vida. Na Bíblia, vemos situações em que o nome de algumas pessoas foram mudados. Em cada caso, o nome novo foi dado por Deus ou por uma figura de autoridade, e muitas vezes refletia uma mudança na pessoa ou em sua missão. Jacó para Israel. Jacó, o filho de Isaac e Rebeca, teve seu nome mudado para Israel após lutar com Deus. Gênesis 32, 28. Abrão para Abraão. Abrão, o patriarca dos judeus, teve seu nome mudado para Abraão por Deus. Gênesis 17, 5. Sarai para Sara. Sarai, a esposa de Abraão, teve seu nome mudado para Sara por Deus. Gênesis 17, 15. Simão para Pedro. Simão,
Um dos discípulos de Jesus teve seu nome mudado para Pedro por Jesus. Mateus 16:18. Saulo para Paulo. Saulo, um dos principais missionários do cristianismo primitivo, teve seu nome mudado para Paulo após sua conversão. Atos dos Apóstolos 13:9. Nosso vídeo está chegando ao fim. Você conhece alguém que falamos o nome neste vídeo? Compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Obrigado por assistir até o final. Aproveite para se inscrever e deixar um like neste vídeo. Dessa forma, você ajuda a divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Assista aos outros vídeos do canal. Até o próximo vídeo!